Bom dia, um feliz sábado para você. Estamos iniciando mais um programa da Escola Sabatina. Quero te convidar a juntos cantarmos o hino de número 192, Infinita Graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infinito, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede a Deus a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Esta é a infinita graça de Deus para com cada um de nós. Oremos. Bom Deus, bom Pai, nós te agradecemos por mais um sábado que o Senhor nos concede, pela oportunidade de estarmos começando mais uma nova escola sabatina. Que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Aos sábados, no programa da Escola Sabatina, nós temos esse momento especial, que é o momento da Carta Missionária, do Informativo Mundial das Missões. Para esse sábado, uma história trazida ali da divisão interamericana, né, com esse título, Você está pronto para morrer? Né? Vamos então assistir a mais esse depoimento, né, do Informativo Mundial das Missões. Informativo Mundial das Missões. Você está pronto para morrer? O pastor Roger visita todos os dias os pacientes do Hospital Adventista de Villahermosa, no México. Certo dia ele começou a conversar com José, um senhor internado no hospital com várias doenças. Seu filho e sua neta eram adventistas e sempre falaram para ele sobre o amor de Jesus. José chegou a ir em séries evangelísticas, estudou a Bíblia, mas nunca aceitou o chamado para ser batizado. Então ali, no leito do hospital, José ouviu o pastor Roger perguntar: Você está pronto para morrer? José respondeu: Não estou preparado. Não acredito que meus pecados foram perdoados. O pastor respondeu: Este é o momento certo de decidir. Você pode não ter outra chance. Eu posso batizá-lo. Naquela noite, José decidiu entregar a vida a Jesus
e o pastor Roger orou pelo fortalecimento físico do paciente. José conseguiu se sentir forte novamente e 1 semana depois de receber alta do hospital, foi batizado. José é um dos muitos pacientes que o capelão Roger viu serem transformados pelo poder do amor de Jesus. Roger geralmente não é tão direto com os pacientes, porém ele sabia do conhecimento bíblico de José. Para o pastor, o mundo está cheio de pessoas enfermas do pecado e é preciso mostrarmos simpatia por elas. Ele acrescenta que, ao mostrar afeição pelas pessoas, elas ficam mais abertas para o Evangelho. Parte da sua oferta missionária em 2018 ajudou a construir uma nova ala para o Hospital Adventista de Vilahermosa. A sua oferta está ajudando mais pessoas a ouvirem sobre Jesus, através do pastor Roger e da equipe médica. Muito obrigado! E neste trimestre iremos ajudar a estabelecer 13 centros de influência na divisão interamericana. Sejamos liberais. Com certeza, nós podemos fazer muito, né, por essas pessoas que estão aí ao redor do mundo, né? E temos a plena certeza que através das nossas ofertas, né, o ServeMe está aí num novo formato, né? Você que ainda não tem no seu smartphone, baixe o quanto antes, né? Porque é uma forma de você trazer, né, os seus dízimos e ofertas à casa do Senhor e ver, né, mais histórias como essa que a gente acabou de ver, né? E isso é possível por causa das nossas ofertas que alcançam todos esses lugares, né? Então, prepare uma oferta especial para o 13º sábado. Nesse trimestre estaremos ajudando os projetos da divisão interamericana. Muito bem, saiu aí a semana passada, creio, essa nova música, né? Ou esse novo clipe com a Rihanna Junqueira e o Ralph Welton. Então vamos assistir, né, esse vídeo maravilhoso. Luz na janela, entrando sem me questionar. Parece saber o quanto escuro aqui está. Clareia a verdade de quem realmente eu sou. Revela a saudade do que antigamente já fui. E agora ouço a sua voz dizendo que não posso mais olhar atrás, mas que com ele eu sou mais que imaginei, mas com seu poder vou muito além do que sou. Muito mais, vai ser sempre assim, pois ele vive em mim. Juntos
dizendo que eu não posso mais olhar atrás, mas que com Ele eu sou mais que imaginei, mas com seu poder vou muito além do que sou. Muito mais, vai ser sempre assim, pois Ele vive em mim, juntos até o fim. Vai ser sempre assim, pois Ele vive em mim, juntos até o fim. Luz na janela. Amém, né? Nós iremos com o Senhor e Ele estará conosco até o fim. Muito bem, vamos orar para darmos início à recapitulação da lição da Escola Sabatina. Bom Deus, bom Pai, te pedimos agora que venhas estar conosco ao recapitularmos a lição da Escola Sabatina em nome de Jesus. Amém. Nessa semana que se finda hoje, nós tivemos esse título geral, a Lei da Aliança, né? E o verso para memorizar se encontra em Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Opa, está falando de uma aliança, né? Aliás, todo esse trimestre nós estamos falando aí de alianças. Já vimos a aliança do Éden, já vimos a aliança com Noé, já vimos a aliança com Abraão, né? E aí nós temos essa nova aliança, né? Aliança com no Sinai, né? Com o povo de Israel. E eu tenho, então, aí o resumo da semana, né? Em primeiro lugar, então, o que significava a eleição de Israel, né? Em que sentido a eleição de Israel é semelhante à nossa, né? Qual era a importância da lei na aliança, né? A aliança é incondicional, né? E, finalmente, por que a obediência é parte integrante do relacionamento da aliança? Então, todas essas perguntas, né, vão ser respondidas aí na recapitulação da lição que estudamos durante essa semana. Então, tome a sua lição, eu já estou aqui com a minha lição. Vamos então aí à parte de domingo, né, que tem esse subtítulo, a eleição de Israel. E é interessante que a lição aqui nos diz, né, que a tradição judaica ensina que Deus fez aliança com Israel somente porque as outras nações rejeitaram primeiro. Embora não exista evidência bíblica para essa posição, ela ajuda a chamar a atenção para o fato de que, seja qual for o motivo, né, da escolha da nação hebraica, esse não foi baseado em merecimento, né, do povo, porque eles eram melhores que outros ou coisa parecida. Os filhos de Israel não tinham esses méritos por si mesmos, por se tornarem, né, dignos do amor de Deus e a escolha deles para serem, né, essa nação evidenciada no mundo. Afinal de contas, né, eles eram, como diz a lição aqui, um grupo pequeno, um grupo, né,
de tribos escravizadas, eram fracos sob o ponto de vista político e militar, né? Além disso, né, em termos de cultura e religião, eles eram misturados, irrelevantes e sem muita influência. Portanto, né, eles, quem sabe, estavam por último na fila daqueles que poderiam ser escolhidos. E aqui vem algo muito importante para nós. Deus não escolhe os capacitados. Deus escolhe pessoas e os capacita. Há uma grande diferença. Havia nações ali muito mais poderosas, né? Muito mais estudadas, num cenário mundial, né, privilegiado, coisa parecida. Mas Deus foi escolher um povo simples. E é isso que Deus faz com aqueles a quem Ele chama para o seu trabalho, para serem ou saírem das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus vai capacitar essas pessoas, vai ajudar a essas pessoas, né? E essa foi aí a eleição, né, de Israel. E aqui nos diz, né, que como adventistas, nós entendemos que somos o quê? O Israel moderno, chamado pelo Senhor para uma obra muito, muito importante. Proclamação aí das 3 mensagens angélicas, né? Dizer ao mundo que Jesus está voltando, que precisamos nos preparar, que todas essas coisas que estão acontecendo aí no mundo, nada mais, nada menos do que sinais, né, proféticos de que Jesus está voltando. E então, como povo escolhido de Deus, como povo remanescente, nós precisamos passar isso às pessoas, né? Israel deveria ser o veículo pelo qual essa redenção seria comunicada. Nossa igreja foi chamada para fazer o quê? A mesma coisa. Não há motivo para a igreja adventista estar viva a não ser pela missão que ela tem. E qual é a missão? Anunciar que Jesus está voltando. Se nós não fizermos isso, não há motivo por que estamos neste mundo como igreja. Nossa missão, a nossa tarefa é anunciar que Ele está vindo, né? Na parte aí de segunda-feira, há esse subtítulo, né? Laços que unem. E aí vem um versinho bíblico, Deuteronômio capítulo 4:13, que diz assim: Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês, os 10 mandamentos, e os escreveu em tábuas de pedra. Interessante. Por mais que tenhamos enfatizado que a aliança é sempre uma aliança de graça, que é unicamente o resultado do oferecimento de um favor imerecido da parte de Deus aos que entram em relação de salvação, com ele a graça não é uma licença para desobedecer. Pelo contrário, a aliança e a lei estão o quê? Intimamente ligados. Elas são, na verdade, inseparáveis. Uma não vive sem a outra. A aliança e a lei. Então, ao refletirmos, né, sobre o que é uma aliança, faz sentido pensar que o conceito da lei, ou de lei, é parte integrante dela. Se entendermos, né, a aliança como, entre outras coisas, um relacionamento, é necessário traçar certas regras e limites. Quanto tempo duraria, aqui a lição está perguntando, quanto tempo duraria um casamento, uma amizade ou uma sociedade de negócios se não houvesse limites nem regras? Especificamente expressas ou subentendidas? Então, o casamento tem regras, tem limites. Na empresa, numa amizade. E aí, nos diz aqui, né, imagine um marido que decide ter uma namorada ou um amigo que decide tirar proveito da carteira do outro, né, ou um sócio que, sem combinar com a outra parte, convida outra pessoa para se juntar à sociedade. Está quebrando uma aliança, né? Então, quanto tempo, né, durariam essas relações desregradas? Lógico que
muito, muito em breve, elas iriam se esfacelar, né? Então, os laços que nos unem a Deus estão unidos diante de uma aliança, né? Então, a aliança que Deus com Israel continha vários requisitos que seriam cruciais para manter o relacionamento especial que ele buscava com o seu povo. E a mesma coisa, queridos, acontece hoje, né? Existem, então, requisitos que são o quê? Cruciais para que esse relacionamento possa continuar. Se há uma quebra dessa aliança, naturalmente a aliança se desfaz, né? Com o povo de Israel e conosco, que somos o Israel moderno, é da mesma forma, né? Muito bem, aí na parte de quarta-feira, vem aí o subtítulo, né? A lei dentro da lei, né? Interessante, queridos. E mais, uma vez a lição nos fala sobre essa questão da lei, que está inserida dentro da aliança. E ela mesmo disse aí na parte de segunda-feira que elas andam juntas, né? Então, aqui a lição faz algumas perguntinhas, né? Por exemplo, qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa na lei? Policiais, multas de trânsito, juízes, prisão, não é? Pensa em lei, parece que estas aí já vêm em primeiro lugar na nossa mente, né? Agora, o que significa esta lei, né? A palavra hebraica, Torá, né? Que é traduzida como lei da Bíblia, ela significa ensino ou instrução. Então parece mais tranquilo para a gente entender, né? E aceitar. Ao invés de chamar lei, nós chamaríamos de ensino, de instrução. Então, a instrução dentro da aliança, né? O ensino dentro da aliança. Então, lendo a lei ou a Torá, as instruções e ensinos dos livros de Moisés, que se tornaram parte da aliança de Israel, somos impressionados, veja lá, somos impressionados com a variedade de instruções. Quando você toma os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco, nós vamos encontrar tudo isso. A lei aborda cada parte do estilo de nossa vida, né? E fazia parte também do estilo de vida do povo de Israel. Por exemplo, no que tangia a agricultura, o governo civil, relações sociais, adoração, tudo isso fazia parte desse Torá, né? Então, a função da lei dentro da aliança era apresentar, né, diretriz para a nova vida do participante humano da aliança. Ou seja, havia agora, né, um norte, havia uma diretriz para ser seguida por todos aqueles, né, que viessem a adorar a Deus. Então, a função da lei da aliança mostrava que Israel não podia seguir os caminhos de outras nações, né? O que as outras nações faziam? Eram politeístas, por exemplo, adoravam vários e vários deuses, né? Deuses de barro, de pedra, de madeira, né? E diferente daquilo que Deus estava ensinando a eles. A alimentação de outras nações era uma alimentação considerada por Deus imunda. E eles também tinham, por exemplo, a questão da alimentação. O próprio sábado como dia de guarda, né? Tudo isso diferenciava o povo de Israel das demais nações, né? Então eles não poderiam viver somente de acordo com as leis naturais, necessidades humanas, desejos ou mesmo necessidades sociais, políticas e econômicas. Eles poderiam continuar como uma nação santa, reino de sacerdotes, né, e propriedade peculiar, apenas em obediência em todas as áreas da vida e a vontade revelada de Deus que tinha estabelecido quando? Na aliança, né? Muito bem, aí a parte de quarta-feira tem esse subtítulo, a estabilidade da lei de Deus, né? E aí, a lei de Deus,
é uma expressão oral, né, ou escrita de sua vontade. Uma coisa bem interessante, né? Então, a lei de Deus é uma expressão o quê? Que pode ser oral ou escrita de sua vontade. Né? Esta é a lei de Deus. Continuando, por ser uma transcrição de seu caráter, a presença da lei na aliança nos garante a permanência e a confiabilidade de Deus. Ou seja, a lei nada mais expressa do que o próprio caráter de Deus. E isso é significativo. E isso nos garante, né, uma confiabilidade. Se é o próprio caráter de Deus, então quando eu observo, quando eu guardo os mandamentos de Deus, eu estou realmente fazendo a vontade de Deus, porque eu acabo confiando no Senhor, né? Então, aqui Walter Beach, ele diz numa publicação, aí na Review the Herald, a certeza de que Deus é confiável está na verdade de que ele é um Deus da lei. E ele continua, sua vontade e sua lei são uma única coisa. Deus diz que o certo é certo, porque descreve as melhores relações possíveis. Portanto, ele conclui, né? A lei de Deus nunca é arbitrária, nem sujeitos a caprichos e vontades. É a coisa mais estável do universo. Veja que interessante, né? O que Walter Beach colocou, né? Então, a lição nos diz aqui que um relacionamento ele requer o quê? Concordância e harmonia. É o que diz lá, né? Em Amós capítulo 3, verso 3. Né? Duas pessoas não concordarem, como é que elas vão, né? Continuarem juntas? Não há como. Né? Então, um relacionamento requer concordância e harmonia. E isso está muito claro, né? Porque Deus não é somente o Criador do mundo, mas também o seu governador moral. E a lei é essencial à felicidade das criaturas, né, inteligentes, a fim de que elas vivam em harmonia com Deus. Então, eu observo a lei de Deus, eu guardo a lei de Deus porque eu quero viver em harmonia com Deus e eu sei que a lei é a expressão máxima do seu caráter. Então, quero ser filho dele, quero comungar com ele, quero estar na presença dele. Então, vou fazer aquilo que é da vontade do Senhor. Isso deve ficar bem claro na nossa mente, né? E continua aqui, né? Portanto, a lição nos diz: a lei, a expressão de sua vontade, é a constituição do seu governo. E é, naturalmente, a norma ou obrigação de acordo e relacionamento de aliança. Seu propósito não é salvar, mas definir nosso dever para com Deus. Então, aí é alguma coisa bem interessante. Que nós somos salvos pela graça, não pela lei. Mas a graça define o nosso dever para com... Aliás, a lei define o nosso dever para com Deus. Né? Em outras palavras, aqui no último parágrafo da lição de quarta-feira, nos diz assim, em outras palavras, estabelece o modo de vida designado aos filhos da aliança. E notem, para quê? Para sua felicidade e bem-estar. Eu sempre digo, né? Aquele que observa os mandamentos de Deus é feliz, né? Porque ele não vai arcar com as consequências daquilo que faz, né, alguém que não observa a lei de Deus. Muitos estão presos porque mataram, porque roubaram, porque fizeram coisas ruins. Se observassem a lei, né, estariam vivendo em termos de felicidade e bem-estar. Então, em outras palavras, a lei de Deus nos protege, nos traz segurança, né? E era o propósito do relacionamento da aliança levar o cristão, mediante a graça transformadora, a harmonia com a vontade e caráter de Deus. Né? Muito bom! Vamos aí à parte de quinta-feira, né? Aí
o subtítulo bem curtinho, se, né, se. É interessante que Deus, né, ele reconheceu abertamente a fiel obediência de Abraão aos seus mandamentos, preceitos, estatutos e lei, né? E ele esperava que esse estilo de vida, né, de seus parceiros humanos nessa aliança. Abraão foi fiel. Abraão fez exatamente aquilo que Deus pediu para que ele fizesse. E foram coisas assim complicadas, né? Por exemplo, uma delas, Deus pede para que ele saia da sua cidade, né, da sua casa, onde morava, estava bem, tinha ali a família, amigos, né? Tinha, quem sabe, uma bela casa lá, ou naquela época uma bela tenda. E agora Deus pede para que ele saia daquele lugar e vá para um lugar que ele desconhece, e Deus vai dizendo a ele, olha, vá viajando e eu vou lhe dizendo onde que você vai. E depois aquele sacrifício que ele pede do seu próprio filho, né, Isaac. Então Abraão, realmente, ele vivia uma vida conforme, né, a vontade de Deus. E isso é um exemplo para cada um de nós. Será que nós vivemos também uma vida dedicada ao Senhor e fazendo realmente a sua vontade, né? Então, nos diz aqui em Êxodo, capítulo 19, verso 5, né? Ele deixou isso bem claro. Se ouvirem, e ele sempre dizia isso, se ouvirem a minha voz, se ouvirem, né? Então, é inegável o aspecto condicional da lei, né? Embora tenha sido concedido pela graça, embora sejam imerecidos, embora fosse um presente para eles, as promessas da aliança não eram incondicionais. O povo poderia rejeitar o presente, negar a graça e o quê? Também abandonar as suas promessas, né? Então, a aliança, como acontece com a salvação, jamais anula o livre-arbítrio. E é verdade. Deus quer fazer uma aliança conosco, mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Se nós realmente queremos ou não queremos. E eu faço um apelo para mim mesmo hoje e para você que está me assistindo. Aceite o caminho do Senhor. Você tem livre-arbítrio para dizer não. Mas quero dizer e afirmar que se você seguir o caminho do Senhor, você encontrará realmente a felicidade, né? E a felicidade é algo que nós procuramos todos os dias. Quem não quer ser feliz? Quando você está com Deus, mesmo em meio a pandemias, mesmo em meio a enfermidades, mesmo em meio a tantas coisas ruins que acontecem nessa terra, nós temos ainda como nos expressar em alegria, porque nós temos um Deus que conduz todas as coisas, né? Então, veja que interessante essa frase aí da lição, né, de quinta-feira. A obediência, veja, não compra as bênçãos, como se Deus fosse obrigado a concedê-las. Então, eu faço uma promessa para Deus. Eu vou ser obediente para que eu possa receber as bênçãos de Deus. Muito bom, isso eu creio que é algo que nós devemos fazer. Mas a lição aqui está dizendo que a obediência não compra as bênçãos, como se Deus fosse obrigado a concedê-las. A obediência, em vez disso, cria um ambiente em que as bênçãos da fé podem se manifestar. Aí está, né, uma grande diferença. Às vezes as pessoas estão aí atrás dessa teologia da prosperidade. Se eu der tantas ofertas para o Senhor vai conceder inúmeras bênçãos para mim. Notem, né, que a lição nos diz, né, que obediência, em vez disso, cria um ambiente em que as bênçãos da fé podem se manifestar. E é isso que Deus deseja, né, fazer por cada um de nós. E aqui, na parte itálica aí da lição, tem um versinho, né, de Deuteronômio capítulo 5, verso 33, que diz assim: andem em todo o caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que vocês vivam,
para que tudo, notem, lhes vá bem e para que se prolongue os seus dias na terra que irão possuir. Deus dando um conselho de vida. Era isso que ele desejava para o seu povo de Israel. E notem, né, quando nós começamos a lição, era um pequeno povo, um povo que, em comparação com outras nações, é um povo simples. Mas Deus escolheu, né, a eles. Muito bem, na parte então agora aí de sexta-feira, né, há alguns textos aí da senhora White, outro documentário bíblico adventista, que eu achei assim que nós deveríamos dar uma atençãozinha especial. A primeira, do comentário bíblico, que diz que primeiramente deve haver amor no coração antes que uma pessoa possa, na força e na graça de Cristo, começar a observar os preceitos da lei de Deus. Então, para observar a lei de Deus, eu preciso, em primeiro lugar, ter amor no coração, ter amor pelas pessoas, ter compaixão pelas pessoas, né? Ser solidário, ser empático. Né? Obediência sem amor é tão impossível quanto inútil. Veja que interessante. Obediência sem amor é tão inútil. Né? Aliás, a obediência sem amor é tão impossível quanto inútil. Porém, onde o amor estiver presente, a pessoa ordenará a sua vida naturalmente em harmonia com a vontade de Deus, expressa aonde? Expressa em seus mandamentos. Né? E aí, Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, ela diz assim, ó, nos preceitos da sua santa lei, Deus concedeu uma regra perfeita de vida. E ele declarou que até o fim dos tempos, essa lei, imutável, em cada detalhe, deve manter suas exigências sobre os seres humanos. Cristo veio a esse mundo para engrandecer a lei e a torná-la gloriosa. Mostrou que ela tem por base o amplo fundamento do amor de Deus e ao próximo. E que a obediência aos seus preceitos compreende todo o dever do ser humano. O próprio Eclesiastes diz isso. Em suma, guarde os mandamentos de Deus, pois esse é o dever de todo homem, disse Salomão. No Sermão da Montanha, mostrou como seus requisitos vão além dos atos exteriores, atingindo os pensamentos e as intenções do coração. Né? E encerra, então, a liçãozinha com esse outro texto, né? A lei de Deus era parte integrante da aliança. E ainda assim a aliança era fundamentada na graça. No entanto, isso jamais invalida a necessidade da lei. Ao contrário, veja, para aqueles que dizem que a lei foi morta lá na cruz, a lei que se inspirou na cruz foi a lei cerimonial, mas a lei moral continua, né? Então a lei é um meio pelo qual a graça é manifestada e expressa na vida dos que recebem a graça. É isso. Né? Isso é a lei de Deus. Não é um bicho de 7 cabeças como muitas pessoas tentam colocar na mente de outras pessoas, dizendo que é impossível guardar a lei. E realmente eles estão certos. É impossível guardar a lei se nós não estivermos sob o poder de Deus. Mas esta lei nos traz momentos de felicidade e de bem-estar. Então vale a pena nós estudarmos a lição, guardarmos, desculpe, a carta. Poxa vida, estou aqui pensando em outra coisa. Vale a pena nós observarmos a lei de Deus. E por que eu estava pensando em tudo isso? Porque na próxima semana, aí sim,
o estudo da lição da escola sabatina vai ter esse título aí, né? O sinal da aliança. Que sinal será esse, né, que nós estaremos estudando na lição, que vai começar daqui a pouquinho, né, depois do almoço. Você vai poder então estudar a lição do sábado à tarde, né, que tem então como esse título que eu mostrei para vocês, o sinal da aliança. E eu faço aí um apelo para você, né? Não deixe de estudar a lição da escola sabatina, né? É ela que traz, né, esses ensinamentos maravilhosos que a gente está aprendendo, e quando nós deixamos de estudar a lição, nós deixamos de crescer espiritualmente. E assim então que você fizer a lição, e se você ainda não está indo na igreja por causa do problema da pandemia, não esqueça de preencher aí, né, o seu CRM. As secretárias têm enviado aí o CRM, né? Então, por favor, né, tome um tempinho, você não gasta mais de 2 minutos para preencher, né, esse link do CRM. E eu tenho certeza que você vai deixar a escola sabatina mais forte ainda, né, com os dados que você deixa ali. Tá bom? Vamos orar então? Bom Deus, bom Pai, nossa gratidão por mais um momento tão especial que foi a recapitulação do estudo da lição. Que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa nos abençoar, que essa aliança que o Senhor fez com o povo de Israel e se estendeu até nós, nós possamos de todo o coração colocar em nossa vida o desejo de observar a tua lei, que está inserida dentro dessa aliança, para que possamos ter realmente felicidade e bem-estar. Agora, que o Senhor esteja conosco no restante desse sábado, que a tua graça seja estendida para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Que pena, né? Chegamos ao final do programa da Escola Sabatina, estava tão gostoso, e eu quero agradecer, né, a tua presença, que Deus realmente possa estar com você e que você continue, né, amando a Deus, observando seus preceitos, a sua lei, né? E que você tenha aí um sábado muito abençoado, muito feliz, né? E se Deus nos permitir, na próxima semana nós queremos estar aí juntos, né, para mais um programa da Escola Sabatina. Desejo então, do fundo do meu coração, para você um feliz sábado.